Nos últimos anos, a gente enfrentou alguns períodos de estiagem, de seca, que afetaram drasticamente a nossa produção de volumosos para os rebanhos bovinos. Com isso, nos últimos tempos, nos últimos meses, muitos produtores têm nos procurado na Emater para discutir alguma forma de reservar água e de fazer sistemas de irrigação para suas propriedades como forma de enfrentamento da estiagem, da seca. Então, para nós discutir um pouco esse tema hoje aqui no Conversa com o Extensionista, nós convidamos o José Enoir Daniel. O Daniel é engenheiro agrônomo, foi extensionista da IPAG em Santa Catarina e da Emater no Rio Grande do Sul, somando as duas, dá 37 anos de extensão rural, e também foi consultor nessa área de irrigação. Daniel, tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Tudo certo, Daniel. Obrigado por participar aqui do Conversa. Daniel, conta primeiro para nós quem é o Daniel e como é que tu chegou até aqui nessa tua jornada para falar de irrigação e de reservação de água com a gente. Bom, eu sou José Enoir Daniel, estou hoje com 67 anos de idade, me formei na Universidade Federal de Pelotas, na Faculdade de Agronomia, lá em 77. Então, estou completando este ano 45 anos de formado. Mas a minha origem é origem simples também, origem de pequeno agricultor, né? Meu pai era um arrozeiro, né? Plantava uma área de 15, 20 hectares de arroz e mais todas as culturas de subsistência, então me criei ajudando meu pai nesse sentido, né? E também já fui produtor, eu já saí do sul daqui, fui fazer minha vida em Rondônia, arrendei uma fazenda lá, sabe? Aí depois, por alguns problemas, tive que voltar, mas também já plantei aqui no Rio Grande do Sul, já plantei em Santa Catarina, né? E hoje... Nos últimos tempos, fiquei 15 anos na Emater, na área de irrigação especificamente, e onde a gente fez um belo trabalho pelo estado do Rio Grande do Sul, né, capacitando os colegas aí da extensão rural e habilitando eles em elaborar projetos de irrigação e de reservação de água. Hoje estou aposentado, faço consultoria aqui numa fazenda aqui na Grande Porto Alegre, e hoje, inclusive, estou aqui na fazenda, né, fazendo essa consultoria na área de soja, na área de arroz, na área de irrigação também. Cara simples, que está aí, um ex-extensionista, um pouco de bagagem, com um pouco de conhecimento, mas que se soma-se a todos que vocês têm também. Como eu comentei na abertura, o pessoal tem nos procurado muito em virtude agora da estiagem, a gente passou talvez a prestar mais atenção na água, né? Quando ela faltou, principalmente no nosso tema aqui, para produzir comida para as vacas, né? Aí vem a primeira pergunta: irrigação é uma forma, uma estratégia de enfrentamento da seca, de enfrentamento da estiagem? Bom, primeiro, Leandro, quero te colocar umas coisinhas antes disso, sabe? Aí, quando você coloca aí de que a gente tem falta de água no Rio Grande do Sul, isso é uma aberração, assim, num bom sentido, né? Porque chove, na média, no estado, 1.500 milímetros. E aí o pessoal de fora, de outros lugares, diz assim, mas como vocês não têm água se chove 1.500 milímetros? É que nós não temos o hábito de fazer essa reservação específica, adequada, para suprir a necessidade nessas épocas que nós temos de estiagem. E historicamente, também no Rio Grande do Sul, se diz que é o pior estado para se fazer agricultura de verão, porque é exatamente no verão que nós temos deficiência hídrica, ou seja, a chuva que são concentradas, elas não são bem distribuídas. E como nós temos uma evapotranspiração no mês de dezembro em torno de 7 litros por metro quadrado, tu imagina ficar 5, 6, 7 dias sem cair uma gota d'água. O que acontece, né, com o solo que armazenou essa água? Essa água vai evapotranspirar, vai para o ambiente e a cultura fica sentindo a falta de ar. Então, quando se diz assim, né, e é natural, ser humano, né, se está chovendo bem, a chuva bem distribuída, ninguém pensa em irrigação, porque me parece que o conceito de irrigação é para combater seca, e na verdade não é, Leandro. A irrigação é uma tecnologia criada para você atender a demanda de água da cultura em qualquer época do ano. Mesmo chovendo, se você tiver perdido 5, 6 dias em dezembro, janeiro e fevereiro, a planta vai sentir sede. Então, a irrigação vem complementar, no caso nosso aqui do Sul, vem complementar essa necessidade que a planta tem de demanda de água, né? São alguns conceitos. Na verdade, não é a planta que bebe água, quem bebe água é o ambiente, né? É o ar, a natureza, né? O vento, a temperatura e a umidade do ar que bebe água através da planta. Esse conceito de vamos fazer irrigação para combater seca, combater estiagem, isso, no meu modo de entender, não é correto. Por exemplo, se nós técnicos ou os agricultores quiserem investir em irrigação, invistam, mas para usar o ano todo.
e não para usar só quando você tem seca. Até Uhum. porque na seca não tem nem água nos açudes, nem nos rios, né? Seca tudo. Então, como é que você vai fazer irrigação em seca? Se nós nos reportarmos, o pessoal deve ter visto há 10 anos atrás, que os Estados Unidos, que é um país que irriga muito, nos pivôs deles lá, faltou água, nem água de poço artesiano, então seca é destruição mesmo, ninguém colhe nada mesmo, porque agora a irrigação não, a irrigação é uma tecnologia de produção que se lança a mão dela para complementar aquilo que a planta precisa de água. Nós precisaríamos que tivesse chuva, então, a cada 3, a cada 5 dias, para a irrigação não ser viável, né? Isso não tem. Se nós viajarmos um pouquinho para o centro-oeste, lá tem. Por isso que não se usa muito irrigação de grãos no centro-oeste, porque a partir de outubro chove todo dia praticamente, né? Uhum. Então lá o pessoal quase não usa. Agora, no Rio Grande do Sul e oeste catarinense, nós aqui do Sul, nós temos um clima que a gente não sabe, né? Nós temos, às vezes, que ficar rezando para que chova, né? A gente não sabe, claro, tem os dados meteorológicos, mas isso nos faz uma previsão, mas a gente não sabe se Laninha, por exemplo, esse ano vai continuar até dezembro ou não. Me parece que sim, né? Segundo informações dos meteorologistas. Então, são coisas interessantes. Então, o que nós precisamos fazer? Pensar que a irrigação é uma tecnologia de produção e pensar que, como nós, a cada 10 anos, nós temos 7 anos de escassez hídrica no verão no estado do Rio Grande do Sul, nós precisamos reservar água, precisamos fazer açudes escavados, semi-escavados, barrados, sei lá. Nós temos que guardar água na propriedade. Eu visitei, Leandro, várias propriedades em que o pessoal no passado tinha cisterna. Por que tinha cisterna se chovia tanto? Porque é historicamente essa falta de água para nós aqui em alguns períodos do ano, né? Então, o nosso inverno é chuvoso. Nós temos água no inverno o suficiente. Chove bem. Agora, no verão, nós precisamos usar essa água que nós podemos reservar no inverno. E aí que o investimento acaba valendo a pena, porque tu vai usar todo ano. Não é uma coisa que tu vai fazer um investimento só para esse caso da seca eu usar, né? E a irrigação começa a ser mais interessante. Né? Por esse lado, sim, né? E pode pensar também, às vezes você não tem água suficiente para irrigar uma cultura tecnicamente, mas você pode ter água para salvar. Salvar. Né? Então, se você tem que determinar que tipo de irrigação você quer conduzir na sua propriedade. Se é de salvamento, é uma coisa. Agora, se é de produção, é outra coisa. Né? Então, tem que pensar por esse sentido. Então, temos que mudar essa forma de pensar assim, bom, está chovendo, não vamos preocupar, não vamos gastar nada com irrigação. Não vamos implantar projeto. Não, você... É igual seguro de carro, né? Você tem que ter um seguro porque você tem um bem que precisa proteger, né? Então, você diminui riscos. Isso, a irrigação também faz parte. E, Daniel, tu está falando de reservar água aí nos meses que chove e tal. A gente tem inventado dificuldades com reservação de água. Alguns produtores têm aqueles açudes antigos que são consolidados, mesmo construídos em APP, em nascente ou até próximo de cursos d'água e tal. Só que para nós seguir a legislação ambiental, a gente não pode hoje construir açudes em áreas de APP. É possível fazer um açude hoje em dia longe de lugar de nascente, longe de lugar que eu represe água, de curso d'água? Ou essa legislação ambiental inviabilizou que a gente faça açudes? Não, são alguns conceitos também, né, que dentro da área ambiental se busca. Por exemplo, o que é uma drenagem efêmera? Né? Um conceito assim. Drenagem efêmera é naquele local onde corre a água após uma chuva. Quer dizer, 2, 3 dias após uma chuva, corre água. Isso é uma drenagem efêmera. Nesse local, é possível construir tranquilamente uma reservação de água, tanto açude, barrado ou escavado. E tem as drenagens intermitentes, que também é possível intervir nela, desde que você mantenha uma certa vazão no fluxo dessa drenagem intermitente. O que é uma drenagem intermitente? Chove e ela, em vez de ficar só 2, 3 dias correndo água, ela fica 15, 20, 30 dias correndo água. Isso é intermitência. Claro, se nós analisarmos a nossa região aqui, né, a região do município de Serafina, chove cada 10 dias, quer dizer, fica sempre correndo água nessas drenagens intermitentes. Então, eu acho que no comum acordo junto com o pessoal da área ambiental, é possível sim fazer açudes nessas áreas. Mas é bom buscar sempre áreas que você tenha contribuição da chuva para colocar num determinado local. Né? Que eu chamo de açude escavado ou açude barrado. Então, você tem, por exemplo, 10 hectares que chove em cima dessa área e essa água vai correr para um ponto e você pode armazenar essa água nesse ponto. Então, enche o açude.
né? E Uhum. como às vezes chove cada 10, 15 dias, você sempre tem um açude cheio, certo? E às vezes o pessoal pensa que esse ponto é uma nascente, mas na verdade ela é intermitente, né? Porque chove a cada. Não necessariamente é. E às vezes você faz um açude, enche de água, e depois o nascente fica mais embaixo, porque vai infiltrar água desse açude e Uhum. vai surgir uma nascente nova, né? Eu acho que essa parte não tem conflito, não. Eu acho que essa parte é só questão de visualização. Está se estudando a possibilidade de essas intervenções serem mais buscadas através de um responsável técnico que possa definir na propriedade o que é efêmero e o que é intermitente, entendeu? Uhum. Porque esses conceitos são conceitos de legislação ambiental nacional. Então, é diferente no Nordeste o que é um efêmero, é diferente num efêmero na região de Serafina. Tá? Então, eu acho que isso tem que ser buscado, mas existe, eu acho que dificilmente propriedade que não tenha um local que possa ser feito um açude. É muito Mesmo difícil. respeitando as leis ambientais. Daniel, nesses 15 anos de Emater, tu trabalhou praticamente, especificamente na irrigação, né? Se desenvolveu muito trabalho na Emater, do estado, em irrigação de pastagens, e aqui na região da Serra também. Claro que a Emater já tem um trabalho histórico também com produção de leite à base de pasto, e aí a irrigação se somou a isso. Mas o que que foi o fator? Por que que isso deu tanto certo? Por que que se desenvolveu tanto? Por que que os produtores aceitaram a ideia, compraram, e a gente conseguiu desenvolver esse trabalho em todo o estado com irrigação de pastagens? Nós iniciamos esse trabalho em 2007, 2008, né, no estado. Nós, na Emater, capacitamos perto de 600 colegas em elaborar projetos de reservação de água, açude, cisterna e de irrigação. E o foco foi pastagem porque praticamente todo o estado havia e há uma produção leiteira, né? Uhum. E aí o pasto é o que dá um retorno maior imediato do uso da água, né? Porque você tendo temperatura, você tendo água e você tendo fertilidade, você fecha os olhos e abre os olhos, o pasto cresce, né? Então, o retorno é grande. E transformado em leite, então isso deu um retorno de imediato. Enquanto eu estava na Emater, 73% dos projetos que nós fizemos, mais de 5.000 projetos, eram para pastagem, né? Uhum. Tinham muitos de milho também, milho para silagem, milho grão, muita coisa em gotejamento em frutas, né? Foram Uhum. implementados, mas o forte nosso foi irrigação e pastagem. Foi. Esses produtores, tu conhece algum produtor que se arrependeu de ter feito irrigação em pastagem? Não, pelas minhas andanças pelo estado todo e pelos projetos que a gente visitou todos felizes, né? Porque a falta de pastagem, né, para os agricultores é verão. No inverno não tem problema de falta De, de de pastagem. É chuva, né? pastagem de inverno, que Uhum. perfeitamente. Mas no verão havia escassez. Havia escassez de comida no vazio outonal, né? Então, pastagem de inverno, às vezes não chovia, não conseguia implementar, atrasava, e tudo isso ia dificultando a produção, a manter a estabilidade da produção de leite. E a irrigação veio de encontro a isso, né? E todos os agricultores que eu visitei, todos felizes da vida, dizendo que aumentou plantel, aumentou produtividade, aumentou produção, né? Apenas usando a água como um fator de uma tecnologia de produção. E a gente Então, vê muitos que também começaram irrigando lá 1 hectare, e quando vê, gostaram e foram ampliando os sistemas, né? E depois que é, a, viram a a, diferença. a média dos projetos nossos era 1,8 hectares, depois passou para 2,5, né? Hoje deve estar subindo mais, até porque alguns agricultores estão aumentando sua capacidade de Uhum. produção, né? Então, isso fez com que a irrigação criasse assim, um volume grande de projetos no estado. A produção de leite no Rio Grande do Sul, ela é muito focada ainda na produção de leite à base de pasto. Nós temos no último censo do leite no estado 90% dos produtores à base de pasto. Essa é mais ou menos a minha realidade aqui em Serafina, são 85%, com suplementação, recebendo comida no coxo e tal, mas que as vacas têm acesso ao pasto. Mas tem crescido nos últimos anos os sistemas mais intensivos, voltados mais para coxo, sistema semi-confinado e confinado. E mesmo produtores que não estão confinando ou semi-confinando, a participação do coxo na alimentação dos animais tem crescido cada vez mais. E com isso também começou a ter interesse por parte dos produtores em fazer sistemas de irrigação para produzir forragem conservada, especialmente a silagem, que é a principal, silagem de milho. Qual é a tua visão sobre isso, Daniel? Irrigar o milho para a confecção de silagem pode ser uma alternativa interessante para esses produtores, além
das pastagens que a gente falou anteriormente? É uma ótima alternativa, né? Eu vejo, mesmo em ano que tem uma distribuição da chuva mais uniforme, é uma ótima alternativa, porque você colocando água, né, nas plantas, você tem uma certa segurança, que você vai produzir no mínimo aquilo que você sempre produz no ano de chuva. Bom, isso é uma segurança, mas você pode viabilizar e o aumento da produção da silagem através do uso de insumos. A água viabiliza muito o uso dos insumos, né? Especialmente nitrogênio. Se você coloca nitrogênio na cultura do milho e você não tiver uma chuva, você perde parte desse nitrogênio, né? E você tendo irrigação, você aproveita 100% desse nitrogênio. Então, por isso só já a irrigação já seria indicada. Mas, com certeza, com o uso da água na produção de forragens para silagem, no caso, milho para silagem, no mínimo vai te dobrar a produção, no mínimo. E isso, se você investir na irrigação, você poderá pagar isso em 2 ou 3 anos, o investimento que você fez. E uma irrigação fixa, enterrada, você tem duração dela ad eterno, né? Ou seja, 15, 20, 30 anos você pode funcionar tranquilamente, porque ela está enterrada. Não tem nada que destrua ela, né? Apenas fazendo manutenção de aspersor. Então, eu acho que é um belo investimento, uma boa segurança para quem trabalha com reserva de alimentação, né? Mesmo em anos mais difíceis, com má distribuição da chuva, o agricultor tem segurança. Isso é fundamental. E a irrigação traz isso, né? Além, claro, do aumento da produção da produtividade. Porque tendo água, a água não sendo mais um fator limitante, eu posso usar os outros fatores, né? Eu posso aumentar a densidade de semeadura, eu posso trabalhar bem a adubação, já para explorar mais o teto produtivo dos materiais, né? Perfeitamente, perfeitamente. O que nós temos aqui na região, muito forte, é a suinocultura. Então, nós temos como um problema para a suinocultura o tratamento dos dejetos dos suínos. Muitos produtores passam boa parte do tempo do seu dia de trabalho espalhando esterco, né, com o espalhador, nas suas áreas, na sua lavoura. A fertirrigação, ela seria uma alternativa também interessante para esses casos, para a irrigação de pastagem ou de silagem, que a gente comentou? Há uma ótima alternativa. Se você puder associar, né, a produção de suínos e os resíduos dos suínos, você jogar na cultura, na pastagem, é uma ótima alternativa, porque você está colocando o quê? Água e nutrientes, né, para as plantas. E aí você, imagina, vai economizar fertilizante e você coloca mais a água em si, produção garantida, né? Então, é uma ótima alternativa. E veja assim, né? Há sistemas de irrigação hoje bem dimensionado que você usa fertirrigação, usando esterco, né? Sem problema nenhum com os aspersores e com a tubulação. Apenas o manuseio disso que precisa um pouquinho mais de cuidado. Ou seja, depois que você faz a fertirrigação, seria interessante injetar água limpa no sistema para limpar a tubulação, para não ficar depositado dentro dela resíduos desse material. Porque com o tempo, né, e eu sempre recomendo para os colegas nossos de que se for fazer um sistema de fertirrigação e o cálculo da hidráulica exigir um tubo, por exemplo, de 32 milímetros ou de 50 milímetros, faz com 75, para que você tenha uma duração, de vez de 15 anos, ter 30 anos, mesmo lavando, né? Porque sempre algum resíduo vai grudar na parede do cano, né? O aspersor não, o aspersor, com o tempo ele se desgasta, você vai ter que trocar aspersor, isso é natural. Mas a tubulação que está enterrada é difícil você arrancar para limpar. Então, o interessante é isso. Usa a fertirrigação e, antes de desligar o sistema, injeta um pouco de água para lavar o sistema. Pronto, perfeito. Evita a corrosão. E, além disso, né, se você tiver muita suinocultura, você pode associar isso à biodigestão. Pode instalar biodigestores que, além de você estabilizar o esterco, né, tornar ele já disponível para as plantas e sem o cheiro normalmente que ocorre, né? Você tem a energia, tem o gás que é produzido na biodigestão, que você usa como motobomba para distribuir esses estercos, esses dejetos líquidos. Porque se você usar um trator, usar um tanque daquele, mais um operador, espalhando esterco todo dia, cruzando com o trator para cima e para baixo, olha o custo que tem isso. Diesel, operador,
a máquina, o equipamento, tudo isso, dia de chuva, não dá para entrar, né? Quando o solo úmido não dá para entrar, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, se o agricultor dispõe de esterqueira e pode usar da fertilizante, da fertirrigação, é uma excelente proposta. Eu trabalhei numa região onde tinha muita suinocultura e se usamos muito isso, a fertirrigação. Às vezes tem regiões que é um pouquinho mais acidentado, que até o trator não pode andar, né? E existem diversos sistemas que você pode usar para fazer a fertirrigação. O carretel é um bom sistema em áreas na qual o carretel possa se deslocar. Em pequenas áreas, talvez um sistema semimóvel, né? Você instala uma linha principal e distribui cano. Mas com a mão de obra escassa, o negócio mesmo é enterrar os canos, deixar fixo, e aí você não se incomodar mais, só vai lá, aperta um botão ou uma chave e você passa a fazer a fertirrigação. Se tu fizer uma motobomba movida ao gás da biodigestão, nem energia elétrica tu não vai gastar para tocar o sistema, né? Sim, nós fizemos muito, pegamos esses motores antigos de Opala, desses motores velhos, né? E a gente fez um sistema simples, né? Queima o gás ali, engata no volante do motor uma bomba e pronto, né? Sai funcionando, né? Então, mas hoje já existe no mercado motobombas adequadas a biogás tranquilamente, né? Que funcionam perfeitamente sem precisar de energia elétrica e custo baixo. Nós estávamos falando dos sistemas de irrigação. Tu falou o enterrado, a gente tem os projetos de irrigação de pastagens nossos, a gente tem os canos enterrados, né? E os aspersores ficam no meio da área. No caso da irrigação de milho para silagem, o que é os sistemas que a gente poderia usar? Pode ser também, pode ser tudo enterrado, a tubulação, e aí, em vez do tutor do palanque, aquele que segura o aspersor, ser de 1 metro de altura, você põe um pau de eucalipto um pouco mais alto, de 2,5 metros de altura, e joga o aspersor lá para cima, né? E aí o espaçamento entre aspersores depende muito de cada propriedade, né? E depende da concepção do projeto. Porque o pessoal diz, fica difícil de mecanizar quando é 18 por 18. Eu não acho, é um bom espaçamento, né, para mecanização, mas aí o técnico que vai elaborar o projeto de comum acordo pode passar de 24 por 24, né, 30 por 30, sei lá, ou 24 por 18, então tem várias formas de colocar o espaçamento desses aspersores. Tudo pensando em facilitar a mecanização, mas também pensando numa boa distribuição da lâmina d'água na área, né? Não é tu botar aspersor muito longe e aí uma parte filtra, bota mais água, outra parte menos água. Então, mas isso os colegas técnicos, né, que conhecem bem a parte hidráulica, pode fazer isso. A fertirrigação, a gente falou do carretel, mas tem também outros sistemas, né, que dá para fazer. Eu digo, você pode trabalhar com canos, né? Mas eu acho difícil hoje você mexer com cano no meio do milho. Né? É muito complicado, né? Ainda mais um cano sujo, né? Como é que escorrega? O cara mexe uma vez, não mexe a segunda. Entendeu? Então, às vezes, é mais caro implementar um sistema enterrado fixo e você querer só trocar, às vezes, o aspersor para baratear um pouco mais, do que ter mão de obra para estar puxando o cano aí, que não funciona. Aí eu vejo assim, o carretel e o sistema fixo são os mais indicados. Mais indicado. E aí você trabalha com mini canhão, né? Com canhão, que aí não tem problema de entupimento, nada, certo? E aí você tem um espaçamento muito maior aí, de 30 por 30, 36 por 36. Aí a mecanização fica fácil também. E o que você vai precisar, quanto maior a distância entre um aspersor e outro, e maior a vazão deles, você também tem que ter mais potência de motobomba, de motor, né? Isso é uma coisa que tem que ser pensada na propriedade. Se ela tem uma energia trifásica, beleza, tranquilo. Mas se ela tem uma monofásica, você já tem que pensar diferente. Ou, às vezes, você tem uma bomba lá e você pode usar a própria tomada de força do trator para fazer também um bombeamento. É possível, né? Enquanto não tiver energia disponível. Só tem que ter o cuidado, porque o diesel hoje não está para brincadeira. Também não está. Daniel, então, para nós finalizar nossa conversa aqui, eu quero que tu deixe umas dicas para os produtores que estão acompanhando esse episódio. O que eu posso recomendar, assim? Voltando lá no início, né? Nós temos que começar a pensar de que a irrigação é uma tecnologia que eu disponho para melhorar e garantir a minha produção. Eu nunca posso ficar pensando, não, vou adiar, porque quando vier uma seca eu vou instalar a irrigação. Está perdido. Quando pensar em instalar irrigação para combater seca, já perdeu. Não tem mais socorro
que dê conta. E eu acho assim, não, tenho certeza, procurar sempre os agricultores um técnico que conheça, que faça bons projetos de irrigação, porque para cada situação, para cada área, é uma situação diferente. Não existe pacote de irrigação, como eu vi muitas lojas vendendo, um kit de irrigação, isso não existe, porque a altura é diferente, o relevo é diferente, o solo é diferente, o clima é diferente, então para cada propriedade, para cada local, é um projeto diferente, diferenciado. Então, os agricultores têm que buscar, quando for usar, realmente uma tecnologia de ponta, de conhecimento, bem instalado, para não depois ter problema nenhum de futuro. E a irrigação é fundamental. Para o Rio Grande do Sul, quem quiser se manter hoje tem que pensar firmemente em ter um sistema instalado. Aí eles podem dizer, mas é caro. Claro, agora, depois dessa pandemia aí, praticamente dobrou o preço do sistema de irrigação instalado, né? Mas hoje existem recursos financiáveis aí, prazos longos, que talvez possibilita a aquisição desse sistema. Para mim, irrigação, eu trabalhei praticamente 20 anos, 30 anos em irrigação, né? Tive a oportunidade de fazer curso em Israel, na Alemanha, e a própria experiência, né, que a gente vai adquirindo de cada técnico, de cada agricultor, isso vai se somando. E para mim, eu digo assim, irrigação, uma propriedade que não tem irrigação, ela tem que ter cuidado, né? Porque às vezes uma estiagem faz com que o agricultor quebre. Não aconteceu muitos aí. Então, para recuperar uma estiagem, uma seca, às vezes leva 4, 5, 6 anos. E a irrigação, além de tudo, também é um seguro. Perfeito. Daniel, obrigado por participar do Conversa Extensionista aqui com a gente. Eu agradeço a oportunidade, saúde a todos e sucesso nos empreendimentos.